O Ministério da Economia lançou recentemente o ProInfra, uma estratégia de avanço na infraestrutura. Quer saber do que se trata? Então acompanha comigo mais esse vídeo do canal Políticas de Infraestrutura. Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Alfredo Carvalho, servidor público federal da carreira de analista de infraestrutura, com 12 anos de experiência com empreendimentos de infraestrutura. Esse é o canal Políticas de Infraestrutura e o nosso propósito aqui é sempre pegar uma publicação relevante para o setor de infraestrutura e apresentar e passar algumas impressões para dividir conhecimento com servidores públicos de todo o país. Bom, hoje a gente vai falar sobre o ProInfra. É uma estratégia lançada recentemente pela Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura, lá do Ministério da Economia, que trata de forma geral sobre o planejamento da infraestrutura, sobre quais serão as estratégias do governo federal para incentivar um avanço na infraestrutura nos próximos anos. Esse foi o documento apresentado pela SDI recentemente. O link para ele eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ok? Mas tá aí, ProInfra, Caderno 1, Estratégia de Avanço na Infraestrutura. Uma das premissas, a principal premissa por trás aí desse estudo, dessa estratégia, é uma ideia que já está muito bem fundamentada na literatura técnica da correlação entre o investimento em infraestrutura e o desenvolvimento econômico, que é uma coisa que o governo agora precisa perseguir, né, urgentemente, para a gente retomar o crescimento e tentar sair da crise. Aí, partindo dessa premissa, né, a estratégia que foi lançada, ela considera os setores de infraestrutura econômica, que são os setores de energia, logística, saneamento básico, mobilidade urbana e telecomunicações. E incluíram aí, além disso, o setor de habitação popular. Então, aí, por que investir em infraestrutura? Isso aí é a primeira parte da introdução e ela cita alguns estudos que vão no sentido daquela premissa do trabalho, né? Tem um estudo aí do economista Braulio Borges, publicado pela FGV. Também tem um estudo do Banco Mundial e também um estudo do Instituto Trata Brasil. Todos eles falam sobre a correlação entre o desenvolvimento econômico e os investimentos em infraestrutura. Em seguida, o relatório ele faz algumas considerações sobre a criação de empregos conjunturais e estruturais relacionados aos investimentos em infraestrutura. Basicamente é o seguinte: você tem quando você faz investimentos em infraestrutura, você cria ali empregos no curto prazo, no momento em que você está implantando. Tem especificamente a ver com a obra e toda a cadeia produtiva relacionada lateralmente à obra, né? Esses são empregos conjunturais. Depois que você terminar de construir aquele ativo de infraestrutura, eles não existirão mais. Mas aí também, dada o estímulo econômico que a construção de infraestrutura gera, você tem também um efeito estrutural sobre o emprego, né? Você tem a criação de empregos que são uma decorrência desse estímulo econômico. Ainda na introdução, eles fazem algumas considerações sobre a forma como o planejamento de infraestrutura geralmente é feito, que é considerando as variáveis macroeconômicas como variáveis exógenas na equação em que se faz o planejamento da infraestrutura. O que isso significa? Você tem lá uma estimativa de crescimento e, com base nessa estimativa, você faz uma projeção da necessidade de investimento em infraestrutura.
uma coisa separada da outra. O problema é que, na realidade, você tem uma dinâmica endógena, né? Então, é uma equação que considera as duas ao mesmo tempo e num processo iterativo, né? Quando você faz um investimento em infraestrutura, você gera um estímulo e cresce a economia, e esse crescimento demanda mais investimento em infraestrutura. Então é um processo iterativo que precisa ser considerado no planejamento. Depois eles pulam aí para o diagnóstico. O diagnóstico deles considera 3 aspectos, né? O diagnóstico, uma parte dele é em termos de estoque de infraestrutura e fluxos de investimento. Depois você tem uma parte que fala sobre a proporção entre os investimentos públicos e privados e sobre a falta de competitividade nas concessões. Mas vamos passar um por um. Vamos falar primeiro sobre o estoque de infraestrutura. O que é o estoque? O estoque de infraestrutura, a forma mais comum de se calcular ele, você simplesmente soma os investimentos. Todos os investimentos são feitos ano a ano em infraestrutura, então é uma estimativa em termos financeiros. Você desconta a depreciação desses ativos, tem N formas, N estimativas que você pode dar para esse processo de depreciação, dependendo do setor, mas o fato é que seja um cálculo mais simples ou mais complexo, mais específico por setor e depois você agrega, o fato é que no final das contas você tem isso aí. É a soma dos investimentos descontada a depreciação e aí o resultado você faz uma proporção em relação ao PIB. Né? Isso é a forma com que se apresenta dados de estoque de infraestrutura na maioria dos trabalhos. Então, a gente pega aqui, vamos pular direto para esse gráfico que eles montaram com base em dados de um estudo do IPEA de 2018. A gente observa aí que o ponto máximo do estoque de infraestrutura brasileiro aconteceu na década de 80, ali mais ou menos no ano de 83. E depois disso ele foi só caindo. Teve ali um mínimo em 2012 e depois voltou um pouquinho a subir e depois parou. Aquele ponto de máximo foi mais ou menos 57% do PIB, né? O nosso maior estoque de infraestrutura foi de cerca de 57%. E o mínimo chegou ali a 32% do PIB. Hoje ele está por volta de 36%. Aí vamos olhar agora também o diagnóstico em termos de fluxos de investimento, que não é a mesma coisa de estoque, né? Mas é o que gera o estoque. Aqui nessa tabelinha, que também foi tirada do estudo do IPEA, Desafios da Nação, só com um complemento com esse último período aí, 2017-2018, eles tiraram de um estudo da consultoria PESCO, InfraWatch, novembro de 2018. O que a gente observa aí é que os investimentos foram caindo, né? Teve um máximo na década de 70, mais ou menos, mais de 6% do PIB ao ano de fluxo de investimento em infraestrutura. Depois, já na década de 80, caiu para uma média de 3% ao ano. Na década de 90, caiu para 2%. Nos anos 2000, um pouco menos de 2%. Aí voltou para um pouco mais de 2% ali no período de 2011-2016. E agora caiu de novo, né, nesses últimos 2 anos de crise mais intensa. Mas aí no finalzinho aqui dessa parte, eles colocam um dado muito importante que pode estar mascarando aqueles dados, né? Que é o seguinte: não bastasse essa situação que já é complexa, que já é problemática de estoque e fluxo de infraestrutura, se você considerar um estudo ali recente da consultoria McKinsey que mostra que a construção civil brasileira tem uma das menores produtividades do mundo, pode ser que os dados de estoque de infraestrutura e de fluxo, especialmente de estoque, né, estejam subdimensionados. Por quê?
quando você não tem produtividade na construção civil, cada real alocado em projeto, ele não necessariamente se converte em R$ 1 em ativos. Enfim, é uma questão que eles colocam, não abordam em maiores detalhes, mas chamam atenção para isso. Depois, o outro ponto do diagnóstico é sobre investimentos públicos e privados. O fundamento deles aí é que o aumento dos recursos dos investimentos em infraestrutura, eles têm que vir do setor privado. Não tem muito o que fazer, dada a situação fiscal do país. Mas eles fazem algumas observações sobre os dados recentes que a gente tem, né? Citaram aí um documento da Abdib sobre as particularidades do investimento privado em infraestrutura, que mostram lá que ali em 2013, 2014, 2015, 2016, em tese você teve um grande investimento em infraestrutura vindo do setor privado. O problema é que esses números, se você abrir a estrutura do capital deles real, você vai ver que não é bem investimento privado, porque boa parte de onde vem esses recursos, das grandes empresas de infraestrutura, ou elas têm participação, inclusive de equity, né, de participação acionária do Estado, ou de empresas públicas, ou de fundos controlados pelo Estado, ou então a maioria dos investimentos em termos de financiamento, débito, né, vem de bancos de desenvolvimento como o BNDES, vem do FGTS. Então, a participação pública ela continua grande, mesmo quando você olha um investimento que, em tese, é do setor privado. E a proposta da SDI aí nessa estratégia é, de fato, tentar diminuir essa participação pública nos investimentos em infraestrutura. Aí vem aqui algumas considerações sobre a falta de competitividade na disputa pelas concessões. Basicamente o que eles falam aí é o seguinte, que não falta dinheiro para investimento privado em infraestrutura no Brasil. O problema principal é a forma como os projetos são desenhados e a fragilidade regulatória de muitos dos setores de infraestrutura. A insegurança jurídica, né, que isso afasta os investidores. A ideia, também a premissa aí na estratégia, seria dar segurança para os investidores de que os contratos efetivamente serão cumpridos. Isso é um fundamento para que ocorra investimento. Se você faz um contrato, esse contrato tem que ser cumprido. O mercado não pode ficar refém só daquelas empresas que têm boa relação com o governo ou que têm já algum conhecimento prévio sobre os projetos e acabam se aproveitando disso nas concorrências, porque se o mercado ficar refém disso aí, nunca vai aparecer investidor novo, porque os caras simplesmente não vão perder tempo e dinheiro tentando participar dessas concorrências, se todo mundo que está aí já é a panelinha que ou o cara já conhece muito sobre aquele investimento específico, já tem um conhecimento prévio sobre aquilo que está sendo licitado, ou é uma empresa que já tem lá já conhece bem os caminhos do governo, já tem um bom relacionamento e está acreditando que vai conseguir melhorar o contrato depois que ele for efetivado, né? Mas, enfim, continuam sendo só observações na parte de diagnóstico do estudo. Aí depois eles passam já para a parte de objetivos. Eles colocam 3 objetivos específicos, um em termos de estoque de infraestrutura, outro em termos de fluxo de investimento, e outro eles usam como referência um ranking do Fórum Econômico Mundial e estabelecem ali uma meta de posicionamento nesse ranking. Vamos começar aí, então com o benchmark de estoque e fluxo. Vamos de fluxo primeiro. Aqui tem esse de fluxo comparando os fluxos de investimento em infraestrutura em alguns países da América do Sul. Isso aí são dados do Banco Interamericano de Desenvolvimento que mostram que o Brasil, dentre esses poucos países que foram considerados aí, ele só ganha
da Argentina, né? A Bolívia investe mais em infraestrutura, isso em termos do PIB, né? O Chile, a Colômbia, o Peru, o Paraguai, todos esses investem mais. Aqui tem um comparativo de estoque de infraestrutura. Aqui, no caso, já compara com os maiores países do mundo, né? Que, até para ter uma noção do quanto o Brasil está para trás. Aí o destaque é o inacreditável estoque de infraestrutura do Japão, comparado com o resto, né? Ele está totalmente fora da curva. E uma coisa interessante que dá para perceber aí é que as cores indicam diferentes setores de infraestrutura, né? Algumas dessas cores na parte ali do Brasil, na coluna do Brasil, a gente nem consegue ver nessa escala. Pegando a escala do Japão, ele faz com que desapareçam os investimentos em saneamento e em ferrovias, por exemplo, no Brasil, e portos. Saneamento, ferrovias e portos simplesmente desaparecem nessa escala aí. Aí, com base nisso aí, a SDI estabeleceu essas metas aqui. Em termos de estoque, a meta é alcançar um estoque de infraestrutura de 38% do PIB até 2022. Lembrando que a gente está com 36% do PIB agora. Mas ao longo desse processo, criar condições suficientes para alcançar um estoque de 61% até 2040. Bom, ali em termos de fluxo, evidentemente, que a meta ela tem que ser uma meta que permita que você alcance a meta do estoque, né? Então eles calcularam que agora em 2019, no mínimo, tem que ter um investimento de 2,1% do PIB em infraestrutura. E isso vai subindo gradativamente para a gente conseguir em 2022 já ter um investimento anual de 3,8% do PIB e em 2040 5,3% do PIB. Agora vamos ver aqui a meta em relação ao ranking do World Economic Forum, né, do Fórum Econômico Mundial. Como eu disse, anualmente eles publicam um relatório que tem o Índice de Competitividade Global, o Global Competitiveness Index. E lá tem diferentes pilares e tem um pilar específico para infraestrutura. Nesse pilar são avaliados critérios de vários países para conseguir fazer um ranqueamento. Esses critérios são abrangência e qualidade das estradas, abrangência e qualidade das ferrovias, abrangência e qualidade dos serviços aéreos, dos transportes aquaviários, acesso e qualidade ao sistema elétrico, abrangência e qualidade dos serviços de abastecimento de água potável. Considerando esses critérios, o Brasil foi classificado na 81ª posição. Ou seja, ele está muito longe, né? Comparando com a posição dele em termos de tamanho da economia, ele está muito aquém do que ele deveria estar investindo em infraestrutura. Por exemplo, entre os BRICS, né, aquele Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o Brasil está em último no ranking. Aí a meta que a SDI estabeleceu é subir 10 posições no ranking até 2022. Ou seja, sair da 81ª para a 70ª. E criar condições para a gente chegar até a 20ª posição até 2040. É uma meta bastante ousada, mas é assim que tem que ser. Aí o relatório passa ali para o plano de trabalho. Como é que a SDI vai cumprir esses objetivos, né? A ideia, basicamente, é que a SDI trabalhe em conjunto com os ministérios setoriais relacionados à infraestrutura. Quais são eles? O Ministério da Infraestrutura, o Ministério do Desenvolvimento Regional, o Ministério de Minas e Energia, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e Comunicações e também a Secretaria do Programa de Parcerias de Investimento, que faz parte ali da estrutura da Presidência da República, né, hoje. E aí, para cumprir os objetivos, a SDI colocou 3 eixos principais de ação, né?
a redução da participação do governo em projetos de infraestrutura, o desenho de mercados setoriais que permitam o irrestrito investimento privado e o planejamento de longo prazo, claro, estável e intersetorial. Essa questão da redução da participação estatal entra ali naquela questão que já tinha sido abordada lá na parte de diagnóstico, de que mesmo no setor privado, mesmo o investimento que é considerado privado, a componente estatal dentro dele é muito grande, ali, às vezes meio escondida, né, na forma de participação minoritária e fontes de financiamento com taxas reduzidas, né? E a ideia é fazer uma diminuição dessa participação, deixar que o mercado cuide e retomar ali a ideia, digamos, do Estado regulador, né? Menos empreendedor e mais regulador. Mas aí entra agora o segundo eixo. Para que isso funcione, para que de fato haja investimento, você precisa desenhar os mercados setoriais, dar segurança jurídica, fazer com que o negócio funcione. Diminuir um pouco a fragilidade regulatória desses mercados. Porque senão o que vai acontecer é você diminui o investimento público e ninguém mais investe. Aí é que é o problema, o pior de todos, é o pior dos cenários, né? Então, eles têm essa clareza de que é preciso investir em desenho de mercados. É preciso dar a base para que os mercados funcionem. Senão, ninguém investe. E o terceiro eixo é o eixo do planejamento, né? O planejamento também é importante para os investimentos, para os investidores, no sentido de que, para que os investimentos se concretizem, o mercado ele tem que se preparar para eles, em dois aspectos. Um deles que a gente pode focar especificamente no mercado da construção, que para ter grandes investimentos de infraestrutura, você tem que ter também grandes construtoras preparadas, né? Empreiteiras preparadas para isso, e um mercado que seja capaz de absorver esse processo de construção. Por outro lado, você tem também, para que a coisa funcione sinergicamente, né? Suponha que você tem ali uns projetos no gatilho, o mercado de construção esteja preparado para eles, então você vai lá e constrói aquela infraestrutura. Mas se não tiver tudo muito claro e com antecipação para o mercado, você tem uma infraestrutura pronta e ela fica ociosa. Aí você não vai ter o benefício de crescimento econômico esperado no momento em que você investiu todo aquele dinheiro, né? Todos aqueles recursos. Então, o planejamento de longo prazo ele tem essa capacidade também de preparar o mercado que vai usufruir da infraestrutura construída, de modo que você tenha uma resposta de crescimento imediata após a construção. Bom, aqui agora, ainda nessa parte de plano de trabalho, se tem um item aí que eles fazem umas considerações sobre tendências de investimento e estoque de projetos, que eu considero que foi uma das partes que eu achei as coisas mais interessantes do relatório. O ponto mais interessante do relatório está aí e é um destaque que eles deram para a necessidade de investimento em projetos, estruturação de projetos de empreendimentos de infraestrutura. O raciocínio é o seguinte, eles primeiro começam dizendo que as estimativas do mercado para os investimentos em infraestrutura nos próximos 3 anos são baixas e que elas podem pôr a perder planejamento, né? Pode comprometer bastante esse plano de avanço na infraestrutura. E de modo que a estimativa é que seja nos próximos anos 1,9% ao ano de investimento em infraestrutura em relação ao PIB. Considerando que há uma taxa média de depreciação de 4% ao ano, que equivale a 1,4% do PIB, você está tendo ali um crescimento do estoque pífio, né? Iria comprometer o avanço de investimento na infraestrutura.
Daí eles partem para um raciocínio relacionado à necessidade de projeto. Por quê? Para cada quantidade de dinheiro investido em projeto, você tem um potencial muito maior de investimentos em obras, né? Eles colocaram uma estimativa aí de, para cada 1 milhão investido em projetos, você teria um retorno da ordem de 40 milhões a 200 milhões. E aí, eles fizeram uma projeção de quantos bilhões de reais, precisamente, seria necessário investir nos próximos 3 anos em estruturação de empreendimentos com projetos, que eles chamam ali de investir em papel, né? E eles colocaram a seguinte estimativa: para 2019 será preciso investir no mínimo 2,4 bilhões em projeto. Em 2020, 4 bilhões. Em 2021, 5 bilhões. É muito dinheiro. Mas se esses investimentos não forem feitos, vai comprometer os investimentos em obras, que são o ponto fundamental dessa estratégia. É urgente você fazer esses projetos, né? Então eles inclusive consideram a possibilidade de aplicar recursos humanos e financeiros do BNDES, por exemplo, trazer bancos multilaterais de investimento para auxiliar nesse processo e até mesmo colocar recursos onerosos do FGTS para financiar projeto. Por fim, que é o seguinte, eles fizeram 2 cenários macroeconômicos para fazer uma comparação dos resultados. Um cenário sem o choque de investimento, como eles chamam, que é o cenário de referência, e um cenário com choque de investimentos, que é o cenário que eles chamaram de transformador. No cenário de referência, até 2040, você teria 213 bilhões de reais investidos em infraestrutura, com uma geração de 1,2 milhões de empregos. Já no cenário transformador, seriam 736 bilhões investidos, né, em infraestrutura e 9,1 milhões de empregos gerados. Basicamente isso aí é mais para fazer aquela comparação numérica sobre se o planejamento dele se concretizar, qual vai ser o resultado em termos econômicos, né? E aí basicamente é isso, gente. O relatório termina aqui. Eu recomendo a leitura da íntegra, assim, são 52 páginas. E, de fato, eu destaco aqui aquele ponto em que o relatório coloca a importância de se investir na estruturação dos projetos, que eu realmente acho que foi muito feliz a colocação da SDI, e eu acho que está bem fundamentada ali. Agora vamos ver as próximas ações aí da Secretaria, no sentido de colocar isso aí em prática. Vamos ver como é que vai funcionar, né? Mas eu realmente fiquei impressionado. Bom, pessoal, eu espero que o conteúdo tenha sido útil. Se vocês gostaram, lembrem-se de deixar sua curtida e se inscrever no canal, pois isso ajuda a impulsionar a gente dentro do YouTube. Um grande abraço e até a próxima.